Mas você sabia que a inflação que o Fed está de olho ela é de 4,69? Meu nome é Sidênia, sou economista e analista da Central do REIT e no vídeo de hoje eu vou comentar um pouquinho sobre os pormenores da inflação nos Estados Unidos. Fica até o final que eu vou fazer um comentário sobre um REIT em especial. Para determinar se há uma elevação no nível geral de preços na economia, é necessário que haja um instituto que calcule esse índice. Aqui no Brasil nós temos diversos institutos calculando diversos índices. O nosso índice oficial é o IPCA, calculado pelo IBGE. Ser um índice oficial significa que a ampla maioria dos contratos da economia vai ser indexado por esse índice. Então nós temos contratos de aluguéis, nós temos contratos de financiamento, benefícios sociais indexados a esse índice. O índice equivalente nos Estados Unidos é o CPI. É ele que vai indexar também os principais contratos, os benefícios sociais na economia americana. O seu cálculo é feito através dessa ponderação que é mostrada na tela. Como vocês podem ver, a grande parte do seu peso, ele é do item housing, que é o item habitação. Ele compõe cerca de 42% desse item. Voltando aqui um pouco, além do item housing, nós temos também o item food and beverage, que é o item alimentação, que ele tem aí uma composição, um peso de 14%. Esses dois itens, eles sofrem algumas críticas pelos analistas a respeito da sua metodologia. A primeira crítica aqui que a gente menciona é o fato do CPI ele não medir o efeito de substituição. Então o CPI ele não consegue mostrar, ele não consegue captar a transferência de consumo de um bem para bens que sofreram redução no seu preço relativo. O que isso significa? Se há um aumento no preço da carne bovina, é comum que os consumidores eles passem a consumir mais carne de suína, carne de frango em detrimento da carne bovina. Essa substituição, essa transferência de consumo, ela não é medida pelo CPI, ela é medida, é revisado a sua cesta apenas a cada 2 anos. Então demora um período para que o índice ele possa refletir essa mudança no comportamento dos consumidores. Apesar da crítica, justifica-se, né, o instituto que calcula o CPI, ele justifica que não se pode trocar, né, essa composição da cesta instantaneamente, mas que na verdade ele pode sim, e é o que é feito, considerar alteração no consumo entre o mesmo item. Então, se a pessoa consome, se está lá na cesta de consumo a carne bovina, eles consideram uma transferência de consumo da carne de um bife para a carne moída, tá? Mas ele não considera a transferência de consumo entre itens, apenas dentro do mesmo item. A crítica em relação a essa metodologia, ao fato dele não medir esse efeito de substituição, ela decorre do fato de o índice ele acabar sendo superestimado. Então ele superestima a inflação na economia, né? Os resultados eles mostrariam uma inflação superior ao que de fato ela seria. A segunda crítica, o segundo apontamento que é feito é em relação ao cálculo do custo de moradia, do custo de habitação que está lá dentro do item housing. Até 1983, o CPI ele considerava o custo da moradia como o preço das casas, o preço dos imóveis. O grande problema de se utilizar o preço dos imóveis é que dentro desse preço nós temos aí consumo e investimento. E itens de investimento não podem estar dentro do cálculo de um índice de consumo. Portanto, se mostrou necessário recorrer a alguma outra metodologia que não é essa que fosse o preço dos imóveis. A metodologia encontrada pelo Instituto foi utilizar a equivalência de aluguel. O que consiste a equivalência de aluguel? Basicamente, pergunta-se ao proprietário por quanto ele alugaria aquele imóvel. Então, se ele precisasse alugar aquele imóvel, quanto que ele alugaria? Ou, de outra forma, qual é a renúncia desse proprietário ao não alugar o seu imóvel? Ao fazer isso, ao fazer esse questionamento ao proprietário,
sabe-se que o proprietário ele supervaloriza, né, o valor do seu imóvel. Então, os resultados que nós temos nesse custo da habitação, ele não refletiria o custo real de habitação, né? Ele superestimaria também os custos de habitação, que levaria também a um índice maior. Fato é que, apesar dessa metodologia nos ser estranha, ela é uma metodologia amplamente difundida no mundo. 13 de 30 países da OCDE utilizam a mesma metodologia. Então, apesar de toda a crítica, é uma metodologia que é utilizada e que é aceita pelos economistas. O CPI ele é um índice oficial, então, como eu falei, ele é um índice que indexa os contratos da economia. Mas não é ele um índice que é utilizado, que é visto pelo Fed. O Fed ele vê o PCI, tá? E ele se difere principalmente do CPI no seu peso do item housing. Como vocês podem ver aí, o item housing nesse índice, ele é de 22%, enquanto lá no PCI, no CPI, esse item ele tem um peso de 42%, é cerca da metade nesse item, nesse índice. Ou seja, espera-se que os resultados desse índice eles sejam menores do que os resultados do CPI. Tanto é que hoje o CPI está acumulado em 4,58 e o PCI está acumulado em 6,35, é uma diferença aí de mais de 2% entre um índice e outro. E grande parcela dessa diferença é decorrente do peso que é dado ao item housing. Apesar disso, também não é só o PCI que o Fed olha ao perseguir sua meta de inflação. Nós temos que lembrar que quando o Fed ele estabelece uma meta e ele persegue essa meta, ele o faz através da elevação da taxa de juros. Então, ele precisa desconsiderar aqueles itens que são voláteis, aqueles itens que eles não vão ser influenciados por esse aumento da taxa de juros. O core PCI, ou core CPI, o core do índice, ou o núcleo do índice, ele é o índice sem os itens energia e o item alimentação, que são os chamados choques de oferta. A energia ela está acumulada em 34% e a alimentação está acumulada em 10%. Ao se retirar esses dois itens do índice, nós vemos aí o núcleo do índice, que é aquela parte do índice que, de fato, o aumento da taxa de juros, o instrumento do Fed, pode ter alguma influência, tá? Aqui, nesse gráfico, nós podemos ver que, ao se retirar energia e alimentação, o Core CPI, ele cai para 6,01 e o Core PCI, ele é de 4,69. É esses 4,69 que o Fed está olhando ao perseguir a sua meta de inflação. Sabendo-se que a meta de inflação é de 2%, nós podemos perceber, então, nós podemos ver que a meta ela não está tão distante do que nós estamos verificando hoje. Tanto é que o Core PCI ele se mostra aí em queda. Ou seja, mesmo que o Fed ele consiga trazer essa inflação para a meta, o que ele está trazendo para a meta é o Core PCI. Então, pode ser que ao trazer essa inflação para a meta e anunciar essa inflação, a meta de inflação, as pessoas não sintam isso, continue sendo custoso para as pessoas a inflação, porque o que elas sentem de fato não é o índice que o Fed está observando ao perseguir essas metas. Bom, entender como a inflação ela é importante é importante para nós conseguirmos analisar alguns REITs e como eles se comportam na economia. E aqui eu trago um REIT em especial que é o Essential Properties, que possui uma dinâmica bem parecida com o Store Capital. Ele foca em clientes, em inquilinos com baixo grau de investimento, em pequenos inquilinos, se valendo de um tipo de contrato tipo sale leaseback, ou seja, ele compra aquele imóvel, a pessoa vende o seu imóvel, o proprietário vende o seu imóvel e continua habitando naquele imóvel, pagando o aluguel do imóvel. Por que isso é importante nesse ambiente de inflação? Qual que é a relação que a gente pode perceber? Como eu falei anteriormente,
Quando o Fed está perseguindo as suas metas de inflação, ele o faz através do seu instrumento, elevando a taxa de juros. Ao elevar a taxa de juros, esses pequenos proprietários, isso dificulta o acesso desses proprietários ao capital. Então, esses proprietários não conseguem se capitalizar. Uma alternativa que eles podem ver para se capitalizar é disponibilizar o seu capital, disponibilizar o seu imóvel, o seu patrimônio. E eles fazem isso vendendo o seu patrimônio ao REIT, que compra o patrimônio e aluga a propriedade a eles. Então, em um ambiente de aumento de taxa de juros, esse tipo de contrato com esse perfil de inquilinos é de grande vantagem para o REIT, né? Ele se vê em um ambiente de bastante oportunidade. Fato é que, tanto é, né, que é um dos REITs que estão sendo negociados com prêmio aí na sua nave. Bom, falamos hoje sobre inflação, falamos sobre Essential Properties, falei um pouco que pode se valorizar bastante através dessas aquisições, né? Já que permite às pessoas, às empresas se capitalizarem nesse cenário difícil para essas pequenas empresas. Espero que vocês tenham gostado, né? Sigam a gente lá, nós temos nosso perfil no Instagram, nosso grupo no Telegram. Um abraço e até a próxima.